Ouça, a partir de agora, o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja Deus. Amém? Rapaz, hoje o ramal 1 não tá funcionando, tá ruim, né? O ramal 1 e o 2 não quis funcionar, isso é uma graça. Mas vamos lá. Lucas, capítulo... Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 5. Amém? Vamos ler. Eu vou ler até o versículo 16. Eu digo vamos, espero que você leia aí também, em nome de Jesus. E nós líamos com a participação dos ouvintes, né? Mas devido o tempo aqui curto, essa coisa toda, nós acabamos por estar fazendo a leitura e os irmãos participando, não é? De seus próprios lares, trabalhos, repartições, enfim, de onde os irmãos escutarem, de onde os irmãos escutam, né? O Acorda Bênção. Tem gente que escuta o programa de casa, de trabalho, né? Glória a Deus. Como os irmãos que estamos nos ouvindo agora lá de Balneário Camboriú. Que bênção. Amém. Estamos nos ouvindo pela internet. Esté Cisermar Reis. Um abraço para vocês aí de Balneário Camboriú. Glória a Deus, né? Louvado seja Deus. Um abraço para os irmãos em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado pela audiência de vocês aí, viu? Em nome do grande, o Senhor Jesus. Muito bem. Da paz do Senhor aqui também para... Glória a Deus. Os irmãos que estão nos acompanhando quando podem aí pelo aplicativo da Rede Cristã. Deixa eu lembrar aqui antes da leitura que provavelmente, amados, semana que vem, se não for semana que vem, eu digo outra data aqui aos irmãos. Os irmãos fiquem na expectativa aqui da Zona Norte, mas os irmãos que escutam a Acorda Bênção aí pela internet, que logo, logo nós vamos estar fazendo, né, um programa pela Rede Cristã. Aí estamos vendo toda a situação para transmitir, né, pelo aplicativo da Rede Cristã. Amém? Louvado seja Deus. Pelo aplicativo da Rede Cristã. O aplicativo Rede Cristã Brasil ou pelo Acorda Bênção, não sei, a gente está vendo com o irmão Edson aí. Amém? Glória a Deus. Aí depois a gente passa essa informação para os irmãos também. Será das 14 às 18 horas. Programa diferente, claro, tem palavra de Deus, vai ter palavra de Deus, vai ter oração, mas vai ter notícia, vai ter informação, vai ser uma bênção. Em nome de Jesus.
Que bom, e os irmãos estão sentindo de Deus de contribuir com o programa. Não está chegando num tempo muito abençoado, viu? A ajuda de vocês, né, vai somar, né, porque o pastor estava trabalhando até então. Infelizmente não estamos mais, estamos na dependência cada vez mais do que nunca da ajuda de vocês, né? Porque o trabalho me ajudava muito aqui no programa, né? Glória a Deus. Mas vamos lá, Lucas capítulo 1, aliás, Lucas capítulo 5, verso de 1 a 16, vamos ler? E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, louvado seja o nome de Jesus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito, e de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. E aconteceu que, quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: vai, mostra-te ao sacerdote e o oferece, pela tua purificação, o que Moisés determinou, para que lhes sirva de testemunho. Porém a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades.
porém ele retirava-se para o deserto, para os desertos, e ali orava. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Pois bem, amados, nós chegamos ao capítulo 5 de Lucas. Glória a Deus. Que é familiarizado por não só a cura do leproso, a cura do paralítico, que a gente vai ver mais na frente, a vocação de Levi, acerca do jejum. Tem muita coisa para a gente crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, né? Como aqui a pesca maravilhosa que tem a célebre palavra de, inclusive, Simão, que é Pedro, né? Quando disse a Jesus, porque mandas, lançarei a rede. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Porque aí começa a haver uma muito superficial, porém reconhecida, soberania de Jesus, de senhorio de Jesus, depois de tudo aquilo que eles viam e ouviam, não é? De tudo aquilo que eles viam e ouviam, desde a cura da sogra do próprio Pedro, como nós já abordamos, apesar de fazer referência a isso aqui, mas nós já abordamos o próprio reconhecimento dos demônios, que são anjos decaídos, que ele é o Cristo, Filho de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Como a cura do endemoniado em Cafarnaum. A libertação do homem, né? Louvado seja Deus. E a autoridade com que ele falava. Já começa a haver uma aparente compreensão da soberania de Jesus por parte dos discípulos, que era exatamente isso que Jesus queria, como abordamos no capítulo 4, que houvesse um reconhecimento à sua soberania, ao seu senhorio, à sua grandeza, à sua messianidade e à sua própria deidade. O fato de que ele é Deus por parte dos homens, e a começar por esse colégio apostólico, a partir dos seus feitos e da sua palavra. A partir dos seus feitos e da sua palavra. A prova tanta que Jesus queria isso, e não por uma intervenção dos demônios, é que vá comigo ao livro de João, capítulo de número 16. Deixa eu conferir aqui. Em que Filipe diz a Jesus:
Mostra-nos o Pai. Isto é o que nos basta. Se eu conferir aqui. Isso aí, se creste em mim, papapá, estando com do mundo. Em João 16. O pessoal vê que aqui nessa Bíblia que eu estou usando, o versículo ele está numa coluna diferente para achar assim, já que eu não marquei nela, aí eu fico meio que perdido. Que é quando Jesus diz, quem vê a mim, vê o Pai. Mas Jesus, antes de responder isso, é João 14, pessoal, desculpa. João 14. Falar em desculpa, quero até pedir desculpas a Severino, se me interpretou mal. Eu gosto sempre quando você participa e faz as perguntas. É que eu estava, na verdade, com um pouco da minha atenção voltada aqui a uma outra questão muito importante, tratando com a irmã aqui no Face. Mas não fiquei abusado da sua pergunta, não. Agora eu respondi fazendo outra pergunta. Em todo caso, irmão, me perdoa e me desculpe em nome de Jesus. Amém? Mas continue fazendo suas perguntas, que eu espero ter mais paciência nas outras ocasiões para poder respondê-lo. Viu, meu lindo? Em nome de Jesus. João 14. Vejam aí. E é bom estar acompanhando, porque vai responder também a pergunta dele, né, do Severino. Versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Vocês lembram que eu já estou falando desde o capítulo 1 de Lucas, que o Espírito que habitava naquele corpo, que foi gerado no ventre de Maria, o corpo que nasce na manjedoura, o Espírito que está habitando no corpo, que estende a mão para a sogra de Pedro, o Espírito que está no corpo, que sobe no barco, que era de Simão, e é afastado da terra, e que manda Simão lançar a rede para pescar. O Espírito que está no corpo, a quem o paralítico, o leproso se dirige e se prostra e roga-lhe para ser limpo. O Espírito que está nesse corpo é o Santo, é o da glória. É Deus, porque Deus é Espírito. João 4:23, Deus é Espírito. A terminologia santo, porque observe, aqui mesmo em João, por exemplo, que esse Espírito, no versículo 16 do capítulo 14, é chamado de Paráclito ou Paracleto. A expressão Paráclito é mais bonita, que é o Consolador. O versículo 17 fala de o Espírito da verdade. O Espírito da verdade. Não é?
Este Espírito é Deus operando de maneira diferente nesta relação com o homem. Mas é Deus, pessoal. É Deus. Amém? Como eu estava dizendo ao irmão, que tem N funções, que obviamente por ele não ser Deus, ele faz cada coisa no seu tempo, mas Deus é onipotente, então ele faz tudo de uma vez só. Deus é onipotente, ou não é onipotente? Hein, irmão? O que é que se entende de onipotente? É que tem todo o poder, não é? Se entende de onipotência, é que para ele nada é impossível. Louvado seja Deus. É isso que se entende de onipotência. E o Deus que a gente serve, ele é onipotente. Não é? Então, quando Simão reconhece que há uma autoridade soberana operando, fluindo de Jesus, ele não hesita, ele não cochila os pensamentos, ele diz, porque mandas lançarei a rede. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Isso veio como uma recompensa para eles também. Deixa eu voltar aqui um pouco aos versículos anteriores. Isto veio como uma recompensa, porque Jesus se utilizava do barco deles para agora evangelizar as pessoas que estavam à margem ali do lago de Genezaré. Louvado seja Deus. O Senhor estava se utilizando do barco deles, que estava ali, lago de Genezaré. Glória a Deus. Para falar à multidão. Já era uma estratégia, porque aí o vento vem do mar para a terra, não é? É o que causa as ondas. Então Jesus entrando no barco e falando para a multidão a partir do barco, o vento espalhava, fazia com que a voz de Jesus fosse mais longe. Eu acho bacana, não sei se aqui tem um banner aqui na Rádio Evangélica, tá lá fora o banner, que dá a ideia que foi Jesus quem se utilizou primeiro de ondas para evangelizar. Como as ondas do rádio, as ondas de rádio AM, as ondas de rádio FM. Porque faz com que a voz vá mais longe. O Senhor usou ali um amplificador natural, o vento. Não é? Louvado seja Deus. E agora se utiliza de uma plataforma como esta, 100.7, para quem está aqui na zona norte do Recife, é a 103.3. Para quem tem acesso à internet, pelo aplicativo Acorda Bênção ou pelo aplicativo Rede Cristã Brasil, ou pelo site da Evangélica, ou pelo site da Rede Cristã, .fm5, redecristã.fm5, né? .com.br, ou pelo site Acorda Bênção Brasil.com.br, e aí vai, né? As pessoas ouvindo a palavra por essas plataformas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Amém, irmãos?
E aí, Jesus se utilizou primeiramente dessa ferramenta, né? Isso é bacana. Jesus se utilizou primeiramente dessa ferramenta. Então, o que acontece? Você tem Jesus aí expressando gratidão, louvado seja Deus, expressando gratidão, né, aos discípulos. Porque pense numa pessoa grata, irmãos amados, é o Senhor Jesus. Pense numa pessoa grata, é o Senhor Jesus. Louvado seja Deus, né? Aleluia. E aí vem a recompensa do Senhor. E aí vem a recompensa do Senhor. Eles passaram a noite toda trabalhando, como diz aí o texto, né? Deixa eu ver aqui, se foi a noite, se foi o dia. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas manda, lançarei a rede. Aí acontece a pesca grandiosa. Olha, era tanto peixe que 2 barcos foram insuficientes e quase que afundavam. Os barquinhos quase que afundavam, né? Não pode querer além do que está determinado pelo Senhor, não é, irmão? Pode, está na medida da bênção. Não é verdade? Está na medida da bênção. Louvado seja Deus. Deus tem bênção. Aleluia, sob medida para nós. Louvado seja o nome de Jesus. Hã? Glória a Deus. E aí, quando acontece isso, observe o reconhecimento de Pedro da santidade de Jesus. Só que é intrigante o fato de Pedro querer se afastar de Jesus ao invés de querer chegar perto. Uma vez que ele reconhece em Jesus uma santidade muito grande, diferente de Isaías, quando viu o Senhor sentado no alto e sublime trono, quando viu o Senhor sentado no alto e sublime trono, o profeta Isaías, ele disse: ai de mim que sou homem pecador e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Né? O profeta lá, ele realmente teve medo, se espantou, mas no profundo do seu ser havia aspiração pela presença de Deus. A prova é que o anjo com antenaz vai lá no altar, pega uma brasa e purifica os lábios do profeta. E é quando ele ouve a voz do Senhor: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ao que ele responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Louvado seja Deus. Não? Eis-me aqui, envia-me a mim. Louvado seja o nome de Jesus. Só que agora Pedro, a experiência de Pedro é diferente. Na experiência de Pedro quer que Jesus se afaste dele. Senhor, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. Pedro, a gente vai ver na conversa que Jesus tem com Pedro, Pedro ainda era muito menino, Pedro era neófito. Jesus disse que quando ele se convertesse, inclusive, né, ele evangelizasse seus irmãos. E Pedro depois chega a dar testemunho, a dizer que quando era menino fazia coisa de menino. Isso aqui foi uma coisa de menino.
de uma pessoa imatura, não é? De uma pessoa imatura. Mas já estava se caminhando para um reconhecimento da soberania. E veja a associação da grandeza com a santidade. Hã? De Jesus. Associação da grandeza e santidade. Dois atributos divinos. Um atributo chamado incomunicável, que é a onipotência, que só Deus é onipotente, e outro atributo que é chamado atributo moral, que é a santificação. Só Deus é absolutamente santo. Só Deus é absolutamente santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. E aí o Senhor chama ele para que ele não temesse, a exemplo de ter chamado Isaías. Ele diz: agora em diante, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E aí quando chega na terra, seguem a Jesus. E aí mais uma manifestação divina ocorre, que é a cura do leproso. Você acompanhou comigo a leitura, louvado seja Deus, de Mateus? Esse leproso do capítulo 5 de Lucas é o mesmo leproso do capítulo 8 de Mateus, quando o Senhor, depois de curá-lo, manda que ele se mostrasse ao sacerdote. Por quê? Ele iria mostrar-se ao sacerdote, teria que fazer o ritual de apresentar a oferta que Moisés havia determinado para servir de testemunho. Porque Jesus já estava mandando um cartão de visita, aleluia. Jesus estava mandando um cartão de visita ao sacerdote, dizendo: ó, Deus está entre os homens. Lembra disso? Eu falei disso na ocasião com uma inspiração tão grande que me lembro dela agora, aleluia. Jesus mandando o cartão de visita para o sacerdote, através do leproso. E aí, Deus está na terra, porque só quem podia curar de lepra, como só quem pode curar de hanseníase, a lepra passou a ter o nome mais bonito aqui, né? Hanseníase. Porque havia um estigma muito grande sobre o leproso. O leproso tem que viver afastado, porque a pessoa leprosa, ela fica deformada. Hã? A pessoa leprosa fica deformada. Cai o dedo, cai o nariz, cai a orelha, sai caindo tudo. Aí passou a ter o nome aqui chamado hanseníase, que a medicina ainda diz hoje não tem cura. Eu vi um debate num determinado programa, não tem cura. Só Deus para curar. E aí aquele que era conhecido leproso aparecer curado e tendo que apresentar a oferta ao sacerdote, conforme Moisés havia determinado. Quem curou isso foi Deus. Sim, mas como? Aí o homem ia dar testemunho. Eu cheguei para Jesus, prostrei-me diante dele e roguei-lhe, dizendo: Senhor, se queres, bem pode limpar-me. Ele estendeu a mão, tocou e disse: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu. Aleluia! Oh, glória ao nome de Jesus. Aí vai lá, meu filho, apresente-se ao sacerdote. Irmão, Jesus é tremendo. Leva esse cartãozinho de visita, que é o ex-leproso em pessoa. Aleluia.
Aí o sacerdote olha assim e diz: como é história, rapaz? Como é história, rapaz? Oh, glória a Jesus. Aleluia. Oh, irmão, sente essa presença de Jesus aí. Aleluia. E recebe o milagre. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.